Olá a todos, o meu nome é professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, eu sou engenheiro elétrico, matemático, físico, mestre em matemática, mestre em física. O meu canal é o Mestre Mate, Sidney Pinheiro Duarte Santana. O objetivo do meu canal é desenvolver questões científicas e resolver problemas, sempre tentando ajudar quem tem alguma dificuldade, por exemplo, na área de uma questão de cálculo, de álgebra linear, de geometria analítica, de física. Se você tem essa dificuldade, entre em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu zap, que eu vou disponibilizar sempre nos meus vídeos, e me peça para eu resolver um determinado problema que pode estar num livro, que pode estar numa prova, enfim, pode ser um problema de um livro, pode ser um problema de uma prova. Peça e eu vou resolver. Como no caso aqui, eu vou resolver agora um problema de geometria analítica que foi pedido a mim e que eu vou resolver agora. E se você gostar do meu método, da minha resolução, se inscreva no meu canal e dê um like. Meu canal, torna a dizer, é o Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. Vamos lá, nesse problema de geometria analítica. Ele diz o seguinte, que é dado 2 pontos. Desculpe o Big Bang, que eu tenho um relógio aqui que sempre dá igual o Big Bang de Londres, sempre bate e vai de 15 em 15 minutos dando o sinal da hora. Isso às vezes pode até atrapalhar um pouco as minhas explicações, mas infelizmente é o meu Big Bang, que não é o Big Bang da física, mas é o Big Bang de um relógio. Então vamos lá, dados pontos A, 1 e menos 2 e B, 0 e 0, nós temos um lugar geométrico de um ponto P, que é dado pela distância desse ponto P. Esse ponto P é um ponto genérico, é um ponto que a coordenada dele é x e y, é um ponto geral, x e y, e o lugar geométrico que ele define é a distância de P até A, que é igual a raiz quadrada de 2, distância de P até B. Isso daqui é o lugar geométrico que esses dois pontos definem quando eu tenho a distância do ponto genérico P para A, que é igual a raiz quadrada da distância do ponto genérico P para B. Que a gente vai desenvolver agora aqui. Então, sendo assim, ele pede para a gente, na letra A, encontrar a coordenada do centro e a coordenada do raio desse lugar geométrico, que é um círculo. Ele disse que esse lugar geométrico, ou seja, essa equação que está aqui, como genérico, com o ponto A, ponto B, definindo esse lugar geométrico, que é uma equação, é um círculo. Ele disse que isso aqui vai, se você montar isso aqui, vai nascer um círculo. E na letra A ele está pedindo que era o centro do círculo e que era o raio do círculo. Bom, para começar, eu tenho o ponto P genérico, que é x e y. Genérico quer dizer, é um ponto que eu não sei qual é, a coordenada dele é x e é y. Ele vai estar gerando uma distância até A, ponto A, 1 e 2, e o ponto B, que é 0 e 0. Ponto A, desculpa, não é 1 e 2, 1 e menos 2. Né? 1 e menos 2. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, que a distância de P até A, a distância de P até A é igual a raiz quadrada de 2 da distância de P até B, da distância de P até B. Eu vou colocar esta equação aqui, ela vai me guiar. Ela é o lugar geométrico. É com ela que eu tenho que achar uma circunferência. É dela que vai nascer a circunferência. E é dessa circunferência que eu vou achar o centro e o raio. Por que vai nascer uma circunferência? Porque o problema disse que esse lugar geométrico aqui, que depende do ponto genérico e desses dois pontos, forma uma circunferência. Vai ter que formar uma circunferência. Tá certo? Então, o
que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é a distância de P até A. A distância de P genérico até A, a distância de um ponto é a raiz quadrada de um ponto ao outro, dentro da geometria analítica, é você pegar o x do primeiro ponto, que é o P, menos o x do segundo ponto e colocar ao quadrado. Então vai ser x de K, menos o x de K, que é 1, e colocar ao quadrado. Mais o y de K, menos o y do segundo ponto. Por que P? P porque aqui é P. Menos o de A, porque aqui é A. Então é o y, é o x de A de P menos o x de A, e o y de P menos o y de A, de B. Então, y menos 2. Novamente, eu vou repassar a ideia aqui ao quadrado. Sempre colocando ao quadrado. A distância entre dois pontos é você pegar o x do primeiro ponto, que é o P, menos o x do segundo ponto, que no caso é o A, porque é a distância de P até A. Depois, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, aonde eu vou pegar o y de P menos o y de A. X desse menos x desse. Y desse menos y desse. Ao quadrado dentro da raiz. Então, veja bem. X menos 1 ao quadrado dentro da raiz. Mais y menos 2 ao quadrado dentro da raiz. É assim que eu faço a distância de dois pontos sempre na geometria analítica. E aqui tem menos e menos, porque é esse y menos esse número. Então, que é menos 2. Então, é y menos 2. Essa distância será x menos 1 elevado a 2 mais y menos e menos dá mais 2 elevado a 2. Aqui. Esta é a fórmula da distância entre dois pontos. É você pegar o x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto, colocar ao quadrado. Depois colocar um mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto e colocar ao quadrado. E colocar tudo dentro de uma raiz. Toda a distância entre dois pontos na geometria analítica é assim que a gente faz. Motivo é a fórmula. É a fórmula, não vou deduzi-la aqui. Tem a dedução dela, mas não acho que é o momento de caber a dedução nesse momento. A gente tem que pegar e simplesmente resolver. Então, D, ou seja, aplicar a fórmula, né? Resolver aplicando a fórmula. Agora aqui, eu tenho dentro da raiz x menos 1 ao quadrado e y mais 1 ao quadrado. Isso daqui é um produto notável. Matéria do oitavo ano. Do oitavo ano, lá do ensino fundamental, que diz o seguinte: x menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Matéria do oitavo ano, lá do ensino fundamental. Não é nem do primeiro ano do ensino médio, não. É lá do oitavo ano do ensino fundamental. Como fazer? O quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do último. Resolvi esse produto notável que está aqui. Agora eu vou resolver esse produto notável. Y ao quadrado é o primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar, o segundo é 2, 2 vezes 4, que vai ser 4y, mais o quadrado do último, que é 4. Tá aqui. Temos aqui, então, que a distância de P até A será igual a x ao quadrado, vou colocar os quadrados primeiro, x ao quadrado
mais y ao quadrado. Estou juntando aqui os quadrados primeiro. Menos 2x mais 4y. E agora número sozinho, os números que não tem letra. É 1 e 4. 1 mais 4, 5. Mais 5. Então, nesse momento, eu defini quem é a distância de P até A, que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 5. Sendo que eu já tenho a distância de P até A, que é essa representação algébrica aqui, eu vou colocar ela lá. Olha só, a distância de P até A eu acabei de achar. Então é ela, ó. Vou colocar ela aqui, ó. X ao quadrado. Estou colocando debaixo dela. Eu achei ela aqui, estou jogando ela aqui. Mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 5. Igual a raiz de 2. E agora? Agora está faltando eu calcular a distância de P até B. Calculada a distância de P até B, eu vou colocar ela aqui. E eu vou resolver aqui a distância de P até B. A distância de P até B vai aparecer aqui. Distância de P até B. A distância de 2 pontos é uma raiz quadrada do x do primeiro menos o x do segundo elevado a 2. Mais o y do primeiro mais o y do segundo elevado a 2. Então, continua sendo a raiz quadrada do x, já que é P é o primeiro, depois é o B, então é o x daqui do P menos o x do B. Então, vai ser x menos 0 elevado a 2 mais o y do P menos o y do B, que é y menos 0 elevado a 2, que vai ser y menos 0 elevado a 2. A distância de P até B será igual a, como aqui é 0, 0 é jogado fora. 0 não vai contar. X menos 0 é x. X menos 0 é x. Elevado a 2, vai ficar x elevado a 2. Y menos 0 é y. Elevado a 2, y elevado a 2. Opa, que beleza. Acabamos de achar a distância de P até B. Sendo essa a distância de P até B, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui nesse lugar geométrico. Esse aqui é o lugar geométrico. E ele deu para mim e falou que isso era igual a uma circunferência. Tem que dar uma circunferência aqui embaixo, porque ele falou que é. Então, a distância de P até B é isso que está aqui. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, vai nascer uma circunferência aqui embaixo e eu vou ter que achar o centro e o raio dela para matar a letra A. A letra B é outra história. A letra B a gente vê depois. Vamos primeiro matar aqui a letra A. Então, eu joguei aqui a distância de P até A, joguei a distância de P até B dentro dela, calculei aqui numa parte, fiz uma parte aqui, calculei e joguei lá. E agora? Agora, essa raiz que está aqui, ela está multiplicando a outra raiz. Então, esse número 2, ele pode muito bem ser jogado para cá, multiplicando o x ao quadrado, e jogado para cá, multiplicando o y ao quadrado. Ou seja, ficaria assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 5, que é 4, está aparecendo y, vou arrumar aqui, igual 2 vezes x ao quadrado, raiz de 2x ao quadrado mais 2 vezes y, 2y ao quadrado. Ou seja, esse 2 ele é distribuído para o x ao quadrado e para o y ao quadrado. Agora nós temos aqui uma equação irracional, equação de raiz, né, que está coberta com raiz e dentro dela tem letra. Só que eu tenho raiz
dessa parte algébrica todinha aqui igual a raiz dessa parte algébrica. Eu corto a raiz com a raiz, passo para fora, quem está dentro? Diretamente, ou seja, x ao quadrado. Eu elimino as raízes e vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 5 igual a 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Agora, eu vou jogar, eu tenho aqui x ao quadrado e y ao quadrado. Aqui eu tenho 2x ao quadrado, 2y ao quadrado. Eu vou jogar esse 2x ao quadrado e 2y ao quadrado para o lado de cá, para ficar perto desse x ao quadrado e desse y ao quadrado e eu poder fazer a conta. Ou seja, eu vou ter que jogar esse para perto desse x ao quadrado e esse y ao quadrado para perto desse y ao quadrado. Mudando de sinal, porque se ele está do lado de cá e passa para o lado de cá, ele vai mudar o sinal. Então, como é que vai ser? X ao quadrado, que é esse daqui. 2x ao quadrado vai passar para cá com menos 2x ao quadrado. Ele é mais aqui, passou para cá com menos. Mais y ao quadrado, que é esse aqui, vai pegar o mais 2y ao quadrado, jogar para cá com menos 2y ao quadrado. Agora, o menos 2x. Novamente o relógio, como eu já expliquei, ele bate de 15 em 15 minutos. Menos 2x mais 4y, não mudaram de lugar, não muda de sinal. Mais 5 igual a zero. Aqui. E agora? Agora é x ao quadrado. Tenho 1x ao quadrado, devo 2x ao quadrado, então eu devo 1x ao quadrado. Tenho 1y ao quadrado, devo 2y ao quadrado, então eu devo 1y ao quadrado. Repete o resto. Quando uma equação começa com sinal negativo, e aqui começa com sinal negativo, eu multiplico por menos 1. O que é isso? Mudança de sinal. Eu vou mudar o sinal desse. O menos 1 significa vou mudar o sinal. Ou seja, eu vou pegar, colocar menos 1 aqui, não é nada mais, nada menos, é um artifício matemático, que significa, se a equação começar com negativo, eu coloco menos 1 lá como se eu estivesse avisando. Vou mudar o sinal, porque uma equação não é de boa colocar ela no começo com um sinal negativo. Então eu tenho que trocar. Muda o sinal desse, muda o sinal desse, muda o sinal desse, muda o sinal desse, muda o sinal desse. E uma representação matemática para isso é colocar menos 1. É como se fosse um aviso. Vou mudar o sinal. Esse sinal mudou para mais, esse sinal muda para mais, esse sinal aqui muda para mais, esse sinal de mais vira menos, e esse sinal de mais vira menos. Tenho aqui a equação da circunferência. Fala assim, mas como é que eu sei que isso é uma equação de circunferência? Só porque eu estou falando? Só porque o problema falou? Não. Toda vez que eu tenho uma equação que começa com x ao quadrado mais y ao quadrado, não é toda vez. Mas quando começa com isso, eu tenho uma boa pista e uma boa possibilidade dela ser uma circunferência. Ou seja, toda circunferência começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, nem todo x ao quadrado mais y ao quadrado é uma circunferência. Mas se eu quero que isso seja uma circunferência, pelo menos tem que começar com x ao quadrado mais y ao quadrado. E ela começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, está no caminho de ser uma circunferência. Torna a dizer, toda circunferência começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, nem tudo que começa com x ao quadrado mais y ao quadrado é uma circunferência. Mas se o problema disse que esse lugar geométrico que eu estou desenvolvendo aqui é uma circunferência, por afirmar que é uma circunferência, eu tenho que chegar a um momento, e cheguei aí, que eu tenho na equação x ao quadrado mais y ao quadrado. Ótimo. E é isso aí. Tá. Essa é a circunferência. Então aqui eu tenho a equação da circunferência. Não acabei o problema não. Tá? Aqui é a equação da circunferência. Chama de C,
porque ele também chamou de C a circunferência. A circunferência é C. Geralmente a circunferência é chamada de lambda, tá? Geralmente é chamada de lambda, tá? Ou seja, mas ele quis chamar a circunferência de C, tá? Mas geralmente aqui nos livros é chamado de lambda, tá? Esse Y de cabeça para baixo aqui, né? Parece uma girafinha. É uma letra grega chamada lambda. Então, geralmente o círculo é definido como um lambda, mas ele quis que chamasse de C, C seria essa circunferência. Agora, de posse da circunferência, eu transformei o lugar geométrico, isso daqui era o lugar geométrico. Através de toda essa matemática que está aqui, eu achei a circunferência. Começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. O que eu faço? Agora eu vou achar o centro da circunferência. E depois eu acho o raio da circunferência. Tá? Primeiro eu acho o centro da circunferência e depois eu acho o raio da circunferência. Como é que eu faço? Eu faço isso. X ao quadrado mais 2x. Eu pego na equação da circunferência as partes x, que é x ao quadrado e 2x, e coloco junto. Deixa junto aí. Deixa junto. Agora, vamos pegar a parte y. Dá um espaço, por favor. Dê um espaço. Não coloca junto, não. Mais y ao quadrado menos 4y. Veja, eu peguei x ao quadrado mais 2x, coloquei aqui. Peguei y ao quadrado menos 4y, coloquei aqui. Com espaço entre eles. Esse espaço que está aqui é estratégico. Então, x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 4y. Eu agrupei o x, agrupei o y e agora o 5. O 5, que é um número independente de letra, vai ficar lá na frente. Igual a zero. Veja, eu agrupei com espaço o x, o y e o número solitário. A equação da circunferência ainda está aqui, só que é agrupada, só que completamente agrupada. Tá? Torna dentro e que vai gerar o raio futuramente, pelos números que vão trabalhar em prol de gerar o centro e o raio. Como que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pegar esse número aqui, esse número, o 2, dividir por 2, vou fazer um pouco menor, para poder caber aqui. 2 sobre 2, sempre dividido por 2. Aqui será menos 4 sobre 2. Eu pego esse número que daqui, colega do x ao quadrado, e o colega do y ao quadrado, e divido por 2. Se quiser colocar um mais aqui, tudo bem. O sinal que está aqui nele, vou colocar. Mais 2 dividido por 2 vai dar mais 1. E aqui, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E é que eu estou fazendo um junto com o outro. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar isso aqui, olha só, vou jogar para cá, colocar o que deu aqui, que é mais 1, ao quadrado. Sempre assim. Vou pegar o que deu aqui, que é menos 2, e colocar aqui ao quadrado. Por isso do espaço. Porque agora vai entrar um número aqui. Porque aqui vai se alocar um valor nesse espaço. Então aqui vai ser mais 1, porque 1 ao quadrado é 1, e mais ao quadrado também é 1. Tá certo? Agora aqui, menos 2 ao quadrado, menos ao quadrado dá mais. 2 ao quadrado dá 4. Então veja o que eu fiz aqui. Sempre com essa estruturação. Tá? Só que aqui surgiu um mais 1. E aqui surgiu um mais 4. Do nada. Surgiu um mais 1 e um mais 4 do nada. Como que eu vou fazer? Eu vou chegar esse 5 para cá, um pouco mais para cá, que eu preciso dele na explicação. Menos 5 e 0. Só estou chegando para cá. Como aqui apareceu um mais 1 e aqui apareceu um mais 4,
a equação está desequilibrada. Para equilibrar ela, sempre eu vou fazer isso. Se aparecer um mais 1 aqui, e aparecer um mais 4 aqui, eu sou obrigado a equilibrar colocando um contranúmero, menos 1 e menos 4. Por que isso? Porque aqui apareceu um mais 1. Então, para equilibrar, eu tenho que colocar aqui um menos 1. Ou seja, que é para, tipo assim, mais 1 menos 1 dá 0. Se aqui apareceu um mais 4, eu coloco lá um menos 4. Por quê? Porque equilibra mais 4 com menos 4 dá 0. Pronto, tá aí. Defini esse aspecto, preenchi o espaço que eu achei, que eu falo que é um espaço estratégico, tá certo? E agora o que eu vou fazer? X ao quadrado mais 2x mais 1, que é isso que está aqui, mais y ao quadrado menos 4y mais 4, que é isso que está aqui. E agora os números que estão aqui, os 3 números finais. Veja, eu pego as 3 partes iniciais com x e com um número independente de x, as 3 partes do meio com um independente de y, coloco aqui, e os 3 números finais. E aí como é que vai ser? 1, menos 4, menos 5 vai dar menos 10. Tá aí, menos 10. E agora, o que eu vou fazer? X ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Eu vou pegar esse menos 10 e jogar para o lado de lá. Ele vai ficar como 10. Tá aí. Eu não tenho espaço para desenvolver aqui. Eu vou usar o espaço da letra B, depois eu vou apagar o que eu fiz para ter um espaço para a letra B, quando eu for resolver a letra B, tá certo? Então, vamos pegar esta equação que deu aqui, torno a dizer, eu ainda estou resolvendo a letra A, só que eu estou invadindo nesse momento o território da letra B. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer um puxadinho aqui. A palavra puxadinho não se encaixa muito bem numa resolução de problema não. Até enrola, mas eu vou usar esse termo. Então, fiz um puxadinho para lá. E nesse puxadinho, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 2x, só estou copiando, tá? Só para criar um espaço. Mais 1, mais y ao quadrado, menos 4y, mais 4, igual a 10. Tá aí. E agora? Agora, para fechar o problema, eu tenho aqui um trinômio, 3 elementos algébricos, trinômio do quadrado perfeito em x. Tem um trinômio do quadrado perfeito, 3 elementos, perfeito em y. O que eu faço? A lei da matemática manda dizer que você abre um parênteses, corta o quadrado do primeiro x, tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x, tira a raiz quadrada do último. Ou seja, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Coloca o quadrado e coloca o sinal do meio. O 2 não é para ser usado aí não. Veja bem. X ao quadrado tirando a raiz é x. 1 tirando a raiz é 1. O sinal do meio vem para cá. Coloca o quadrado. E o outro lá, como é que vai ficar? Mesma coisa. Y ao quadrado tirando a raiz é y. Lá se vai meia hora. Lá se vai meia hora. Big Bang de novo. Y ao quadrado tirando a raiz é y. 4 tirando a raiz é 2. Eu tiro sempre a raiz dessa ponta e dessa. E coloco aqui. Eu tiro a raiz do x ao quadrado. Tiro a raiz do 1. Tiro a raiz do y ao quadrado. E tiro a raiz do 4. Sempre das pontas.
e aproveito o sinal do meio. E aproveito o sinal do meio. E aqui eu coloco elevado a 2. Sempre elevado a 2. Eu tiro a raiz desta ponta, a raiz dessa ponta, aproveito o sinal do meio. A raiz dessa ponta, a raiz dessa ponta e aproveito o sinal do meio. Igual a 10. Está feito. Acabou o problema. E agora, o que é o centro? O centro da circunferência, o centro desse círculo, ele é o número que está aqui com o sinal trocado, ou seja, mais 1, ele é menos 1 no x, e menos 2, então ele é mais 2, eis o centro. É isso que a letra A me pediu. Está pedindo também um raio. Sempre eu pego esse número com o sinal trocado para x e esse número com o sinal trocado para y. Eu tenho que fazer a equação chegar até esse ponto, porque só quando chega a esse ponto é que eu identifico que aqui é o x do centro e que aqui é o y do centro. E o raio? O raio é a raiz quadrada do número que está sozinho do lado de lá. Quem é o número que está sozinho do lado de lá? É 10. Então, por isso, é a raiz de 10. Sempre, sim, sempre. Sempre o raio é a raiz quadrada de quem está sozinho. E 10 não tem como tirar a raiz, não dá um número exato. Está aí. Com isso, senhores, estamos aí. Resolvida a letra A. A letra B já vou resolver. Então, está aí a letra A resolvida.